Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, professor de História do 7º ano, e hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo sobre a expansão do Renascimento na Europa e irei falar hoje do desenvolvimento científico naquele período renascentista, destacando algumas invenções feitas naquele período e também artistas que se destacaram e até hoje marcam a sua história. Um deles se chama Johann Gutenberg, um alemão que no ano de 1450 fez algo que ia ajudar a avançar ainda mais as ideias renascentistas naquele período. Algo que, por conta das universidades, do comércio, por conta da influência das ideias que estavam ali circulando na Europa, ia ajudar ainda mais a prosperar, a progredir o Renascimento naquele período, que foi a invenção da prensa ou da tipografia, que era uma invenção feita por Gutenberg, esse alemão, que, como disse, inventou a prensa móvel. Inclusive o nome tipografia quer dizer um tipo móvel, em que ele fazia ligas metálicas, e dentro dessas ligas metálicas ele fazia formatos de letras e de símbolos, juntava todos os símbolos e letras, formando assim palavras, formando assim frases, textos, juntava tudo e prensava na folha de papel, e como um carimbo fazia com que a tinta aparecesse no papel. Então, essa invenção de Gutenberg no ano de 1450 deu um salto muito grande para que o conhecimento fosse ainda mais proliferado em todo o mundo. Começou então o espalhamento do conhecimento através de escritos, através de livros imprensados, livros que hoje agora existem na internet, existem em vários lugares, mas que naquele período começou a existir mesmo através da tipografia. E a sua invenção, ela, como eu disse, ela revolucionou o mundo ali naquele período, por conta não somente do comércio, mas também das universidades e das pessoas que estavam circulando na Europa. Com o conhecimento crescendo através da prensa e também da difusão do Renascimento, nós também podemos ter também uma disputa da racionalidade, uma força da racionalidade. Por que isso? Porque outras disciplinas começam a surgir com bastante força, como a astronomia, a biologia, a física, a matemática. São disciplinas que vão surgir com mais forças e com pensadores mais fortes, como por exemplo na astronomia nós temos Nicolau Copérnico, que ele vai inventar uma teoria. Na verdade, ele vai discordar com a teoria geocêntrica da Igreja Católica. Essa teoria geocêntrica dizia que a Terra era o centro de tudo, e Nicolau Copérnico ele vai contra essa teoria criada por Ptolomeu, de 90 a 168 anos depois de Cristo.
Essa teoria era uma teoria defendida pela Igreja Católica. E Nicolau Copérnico justamente vai contra a Igreja Católica naquele período. E diz que a Terra não é o centro do universo, e sim o Sol é o centro, fazendo assim uma teoria heliocêntrica, em que o Sol é o centro de tudo. Com essa ideia heliocêntrica, Nicolau Copérnico ele ganha um adversário muito grande, que é a Igreja Católica, pois quem ia contra as ideias da Igreja Católica era considerado um herético. Só que a teoria de Nicolau Copérnico ela foi reforçada por um alemão chamado Johannes Kepler. Ele demonstra reforçar a ideia heliocêntrica, dizendo que os planetas se moviam em torno do Sol em órbitas heliolípticas, ou seja, eles giravam em torno do Sol, de modo heliolíptico. E Galilei também foi um defensor dessa teoria heliocêntrica, e ele também foi um grande nome em Florence. Ele era um florentino, nascido na cidade de Florence, na Itália, e ele foi um criador do termômetro. Ele também aperfeiçoou o telescópio refrator. Com o aperfeiçoamento do telescópio refrator, ele conseguiu descobrir manchas solares e crateras na Lua e os anéis de Saturno. Isso através do seu aperfeiçoamento. E por conta disso, ele defendeu a teoria do heliocentrismo. E como ele era um defensor da teoria do heliocentrismo e a Igreja Católica acreditava que isso era uma heresia, ele foi advertido em 1616 a não falar nisso como uma verdade, e sim como uma hipótese matemática. Só que Galileu Galilei, ele tinha suas convicções, e ele vai mais na frente contra a igreja através do livro Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, e nesse livro ele vai combater a Igreja Católica e defender o heliocentrismo. Vai dizer que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. E com isso a Igreja Católica decide que ele comete um crime contra a igreja e o condena. O Santo Ofício condena ele a uma pena em que ele ficasse preso em sua casa até sua morte. E ele ficou preso em sua casa até sua morte. Porém, Galileu Galilei, ele defendeu as suas convicções da teoria heliocêntrica, que foi criada por Nicolau Copérnico, aperfeiçoada por Johannes Kepler e defendida por Galileu Galilei, e também existe até hoje, porque foi confirmado que a teoria heliocêntrica é verdadeira, que os planetas giram sim em torno do Sol e não ao contrário. Depois disso, nós vamos ver um outro artista, um engenheiro, pintor, escultor e outras coisas mais, que Leonardo da Vinci foi fazer sucesso com suas ideias, com suas obras de arte, com o seu pensamento renascentista. Leonardo da Vinci,
ele era um italiano que viveu entre os anos de 1452 e 1519. Ele era filho de um alto notário com uma camponesa. Ele frequentou as principais casas da Itália. Ele era membro da elite naquela época, amigo dos ricos e que sabia vender muito bem a sua obra. Leonardo da Vinci é um dos nomes mais recordados durante séculos por suas engenharias, por sua habilidade e por seu conhecimento. Ele ficou muito famoso com uma obra artística que foi a pintura da Mona Lisa. Mas ele teve outras obras que não foram de tão sucesso assim, como os projetos em 3D e caricaturas, os projetos arquitetônicos de esculturas e entre outros. Ele teve várias obras que foram feitas que não entraram no destaque de obras famosas. Ele tem milhares de páginas com desenhos, anotações de compras e coisas que intrigantes e enriquecedoras. Ele foi o que arquitetou o desenho do helicóptero, do tanque, que mais na frente, anos, séculos depois, vão ser feitos e esses tanques e helicópteros que já tinham na mente de Da Vinci, que morreu sem poder fazer essa engenharia. Mas nós podemos ver até hoje o fruto da sua mão, do seu desenho, da sua obra por aí, que são os tanques, o helicóptero. Também temos as calculadoras e outros inventos que Da Vinci fez em papel e que foi posto em prática. O seu desenho, o mais famoso, como eu disse, o da Musa, ele está no Museu do Louvre e é visitado por centenas, milhares de pessoas que vão todo ano à França somente para ver aquele quadro que retrata uma mulher com um sorriso meio que tímido, mas que retrata uma mulher que não sabemos quem é essa mulher. Até hoje tenta-se descobrir quem foi essa mulher que Da Vinci desenhou. Tem-se a ideia de que foi a mulher de Francesco Gioconda, mas não é uma certeza, é só uma ideia. Mas esse é o desenho mais famoso, porém não é a obra de destaque, não é de destaque todas as obras, porque Da Vinci ele foi arquiteto, foi escritor, foi um monte de coisa na época do Renascimento, e ele escreveu, anotou tudo que ele conhecia, tudo que ele relutava, tudo que ele procurava saber. Ele chegou a anotar nas suas milhares de páginas que foram encontradas e teve bastante contribuição, até hoje tem bastante contribuição do seu conhecimento no mundo atual, assim como teve Johannes Gutenberg com a prensa, que hoje foi transformado em várias outras coisas, como o livro encadernado, o livro digital. Isso ajudou ainda mais, só aperfeiçoou o conhecimento, a engenharia que aqueles homens tiveram. Galileu Galilei e Copérnico, que tiveram a ideia de mostrar que o heliocentrismo, ou seja, que os planetas giram em torno do Sol, que o Sol é centro, a sua ideia
permanece até hoje. E Da Vinci com sua Mona Lisa e seus inventos que não foram praticados por ele, mas foi esboçado e anos depois, séculos depois, foram feitos, que são e que contribui muito conosco, que é a invenção do helicóptero, do tanque de guerra, da calculadora e outros mais. Então, pessoal, essa a aula de hoje, e eu queria que vocês fizessem um trabalho que buscasse obras de Da Vinci e me enviasse por e-mail obras, tirasse um print da imagem e mandasse, mas deixe por escrito o que é aquela imagem de Da Vinci, que Da Vinci fez, aquela obra que Da Vinci fez. Então, são várias, como eu disse, são várias obras que ele deixou em seu caderno. Vocês façam isso, façam essa pesquisa e me entregue por e-mail, pelo CRES ou pelo WhatsApp. Valeu? Muito obrigado.